Então, vamos começar com um pouquinho de atraso, mas vamos pedir que a espiritualidade esteja conosco, nos envolvendo com muita força, com muita luz, para que a gente possa realizar esse nosso encontro virtual da melhor maneira possível. Agradecemos por superar as dificuldades e pedimos que todos nós estejamos envoltos numa corrente, num laço de paz, de tranquilidade, de amor, de serenidade e união. Assim seja. A proposta dessa noite é falarmos um pouquinho sobre a reencarnação. E nós precisamos e temos sempre que agradecer muito a doutrina espírita, porque ela nos dá o esclarecimento, o ensinamento, o conforto, e que conforto que a doutrina espírita nos dá sempre, quando nós estamos numa dificuldade, num momento em que nós não conseguimos encontrar uma saída, sempre o ensinamento da doutrina espírita nos traz um alento, uma calma, uma tranquilidade maior. Então, nós precisamos agradecer muito essa oportunidade. E nos lembrarmos que a doutrina espírita tem alguns princípios básicos. Um deles seria a existência de Deus. E é por termos a certeza de que Deus está sempre conosco, nos auxiliando, que é bom, justo, é um Pai que sempre nos carrega no colo quando precisamos. A gente tem muito que agradecer mesmo, né? Sobre a imortalidade da alma. Nós sabemos que uma vez criados por esse Pai maior, nós nunca deixaremos de existir. Nós seremos espíritos imortais e todos amados e criados com o mesmo amor por Deus. Outro princípio seria a comunicabilidade dos espíritos. Como nós aprendemos quando existe essa interação entre nós e a espiritualidade? Quantos ensinamentos que a gente recebe, quantas dúvidas que a gente tira, quanto apoio, quanto colo que a gente recebe. Então, a doutrina espírita é uma das que acredita e sabe que esse contato, que essa comunicação entre encarnados e desencarnados é totalmente viável, possível. E falamos também um dos princípios que seria a reencarnação e, consequentemente, a evolução espiritual. A reencarnação é o tema que nós vamos abordar mais hoje, que ele é muito importante e fala da possibilidade, das oportunidades que nós temos na vida para estarmos aqui várias vezes aprendendo, vivenciando experiências, evoluindo. E, consequentemente, nós estaremos evoluindo espiritualmente, que é o nosso objetivo, a evolução espiritual. Sobre isso, nós temos vários apontamentos, várias literaturas que falam sobre essa capacidade de reencarnarmos, ou seja, voltarmos aqui, ocuparmos um corpo para continuarmos essa trajetória de conhecimento. O capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós encontramos lá: em verdade, vos digo, ninguém verá o reino de Deus se não nascer de novo. Nós podemos analisar de algumas maneiras esse trecho do Evangelho. Primeiro, seria a reencarnação. Nascer de novo seria realmente a reencarnação, a possibilidade de nós virmos da espiritualidade, trazendo algumas propostas, algumas reflexões que fizemos na espiritualidade para voltarmos a aprender, a fazer essa trajetória de aprendizado. E nascer de novo também poderia ter uma outra
conotação, que nós falaremos mais à frente. No item 25 do Evangelho, nós também encontramos uma questão. A encarnação é uma punição e somente os espíritos culpados é que estão sujeitos? Não, nós sabemos que a encarnação não é uma punição. A encarnação é uma oportunidade, uma grande oportunidade, que por misericórdia de Deus nós conquistamos, porque é a chance que a gente tem de estar aqui outra vez, ocupando um corpo físico, que é perecível. Nosso corpo espiritual, nós como espíritos não somos perecíveis, mas a oportunidade que a gente tem de ocupar esse corpo perecível nos dá um leque de chances, de situações que nós vamos aprender, refletir, crescer, evoluir. Existe também no Livro dos Espíritos, no capítulo 2, na questão 1, 2, 3, que pergunta qual é a importância da encarnação. E eles dizem, os nossos amigos espirituais, eu não falei que a gente tem essa condição de aprendermos, de ter essa comunicabilidade com os espíritos, e são eles que respondem aqui no Livro dos Espíritos que o objetivo da encarnação seria a perfeição espiritual, que para alguns seria expiação, para outros seriam provas. Expiação quando a gente vem aqui e nós precisamos passar por alguma situação com o objetivo de crescermos e evoluirmos. Então a gente vem, passa por aquela situação, ou nós escolhemos, ou a espiritualidade escolhe, e nós passamos por aquilo para a gente evoluir e crescer. E missão, muitas vezes, é quando nós nos propomos a vir para executar um trabalho ou alguma coisa que vai ser bom para a nossa evolução e para uma coletividade, para outras pessoas também. E no capítulo 4 do Livro dos Espíritos, existe uma questão bem parecida, que é 167, mas lá eles perguntam qual é o motivo da reencarnação. Aí é um pouco diferente, né? A reencarnação é quando nós já viemos, já voltamos para a espiritualidade, retornamos outra vez, ou seja, a gente já fez essa viagem de ida e volta várias vezes. E qual é o objetivo disso? É como eu expliquei, a gente não consegue, talvez não, com certeza, numa única encarnação nós não conseguimos aprender tudo o que nós queremos, nós não conseguimos espiar tudo o que nós precisamos de outras oportunidades, e ocupando esse corpo nós teremos outras oportunidades através da reencarnação. Então eu vivi, não fiz tudo o que eu queria, não aprendi tudo o que eu queria, não resolvi todas as questões que eu precisava, eu tenho a oportunidade, Deus nos dá a oportunidade de voltarmos, de virmos outra vez e realizarmos outras coisas para irmos crescendo e evoluindo. E a encarnação, a reencarnação, ela já é comprovada cientificamente. Existem vários pesquisadores, existem vários médicos que já estudam cientificamente a reencarnação. Alguns exemplos. O senhor Brian Weiss, ele escreveu um livro, olha o título do livro, Muitas Vidas em Uma Só Alma. Muitas vidas, muitos mestres. Muitas vidas em uma só alma, ou seja, ele chegou à conclusão que nós como espíritos, ele chama de alma, que são os espíritos encarnados, em vários corpos, que isso é possível. Porque a pesquisa que ele fez, ele foi percebendo que as pessoas traziam situações, comentários, abordavam situações que comprovadamente diziam que eles já tinham vivido outras existências. Outro que foi muito pioneiro nesse estudo, nessa pesquisa, foi o Dr. Ian Stevenson. Embora ele já tenha desencarnado em 2007, ele deixou um legado muito importante. E um dos livros que ele deixou, não foi traduzido no português, mas que é muito importante, foi um livro que fala de vivências que as crianças
tiveram em outras existências. Elas traziam a lembrança de endereços, de locais, de nome de pais, de como era a casa que elas viviam. Muitas falavam de uma cicatriz ou alguma coisa que havia acontecido nos seus corpos, que o doutor ia pesquisar e ele via, ele percebia que realmente estava totalmente correta aquelas informações. Ou seja, cientificamente a reencarnação já é comprovada de várias maneiras. E o doutor Ian, ele era um pesquisador, ele era psiquiatra, neurologista, ele era da Universidade de Virgínia, ou seja, trazia muita credibilidade no que ele passava para nós. O nome do livro dele dizia o seguinte, deixa eu verificar se eu lembro o nome. Aqui eu acho que eu não deixei escrito, mas é um livro realmente que retrata tudo isso que eu fiz. E depois que ele desencarnou, o Dr. Jim, ele continuou esses estudos, ele continuou essas pesquisas para saber realmente, comprovadamente, que a reencarnação existe. Ou seja, se fosse só a doutrina espírita, muitos poderiam duvidar, mas até cientificamente já é comprovado. E lembramos também do mentor, né? Nosso mentor, Eurípides Barçanufo, mentor do Centro Espírita Laços Eternos. Existem muitas literaturas que falam das outras vidas que ele teve. Uma delas, a primeira que eles retratam, quando ele se chamava Marcos, e ele viveu na época que Jesus nasceu. Ele era um pouco mais velho que Jesus, então. E ele viveu, ele esteve lá presente na época que Jesus esteve conosco. E ele também levava, ele divulgava as boas novas, boas ideias. E ele começou a ser perseguido, é claro. Naquela época não podia se falar desses ensinamentos que era perseguido. Ele foi queimado em uma fogueira. Então, é uma das primeiras reencarnações de Eurípides, ou a primeira encarnação, não sabemos ao certo. Isso consta no livro, eu vou passar para vocês o nome do livro, é um nome bem interessante. Vamos ver. A Grande Esperança, de Corina Novellino. Conta toda essa história de Marcos. No segundo século, também tem um apontamento que Eurípides Barçanufo, ele foi um pupilo de Inácio Antioquia, e ele também divulgava as boas novas, ele tinha o maior prazer, ele tinha a maior crença em tudo aquilo que Jesus havia deixado, aqueles ensinamentos maravilhosos de caridade, de amor. Mais uma vez ele foi perseguido e foi morto. No livro Ave Cristo, psicografado por Chico Xavier, o Espírito Emmanuel traz que Eurípides Barçanufo era um escravo chamado Rufo, e ele também venerava Jesus, venerava os ensinamentos de Jesus. E esse escravo Rufo consta no livro Ave Cristo que ele também foi perseguido e morto. Eu só estou ilustrando para que a gente entenda que realmente a reencarnação é uma realidade, ela está aí e está nas nossas mãos. O que nós aproveite essa reencarnação? Porque essa que nós estamos vivendo é a mais importante. As outras que nós tivemos, não importa, ela já passou. Nós trouxemos ensinamentos, nós trouxemos uma bagagem, mas já passou. O importante é essa, porque nesta nós estamos construindo vivências que nós teremos agora na próxima existência, nas próximas, porque nós temos uma vida só, mas várias existências. Cada reencarnação é uma existência e uma está ligada na outra. E é importante, é isso, nós sabemos que uma está ligada à outra, ou seja, tudo que nós aprendemos nas passadas, nós não perdemos. Elas serão acrescentadas no nosso conhecimento atual e depois nós vamos levar para a nossa próxima existência. Olha a importância de nós procurarmos nessa existência fazer o melhor que nós podemos. E para isso, eu repito, é que nós temos esse corpo, porque sem ele, só como espírito, muitas coisas nós não conseguiríamos fazer.
Se nós não vivêssemos aqui junto com outras pessoas, porque se fala muito da lei da sociedade. Nós não podemos viver sozinhos, nós nascemos, somos criados para nos relacionarmos com o outro. A lei da sociedade é bem clara. E quando nós temos esse corpo físico, nós temos condições de nos relacionar com os outros espíritos encarnados. Uma hora são os nossos pais, outra hora são os nossos filhos, nossos irmãos, nosso marido, nossa esposa, nosso professor, o nosso patrão, nosso empregado. É necessário toda essa vivência com as pessoas para a gente adquirir o conhecimento e o crescimento. Quantas pessoas que nós reclamamos do nosso relacionamento nessa reencarnação? Mas por que essas pessoas existem? Para a gente poder exercitar a tolerância, o amor, a compreensão, o perdão. Será que nós nos damos conta disso? Que não estamos tentando nos auxiliar da melhor maneira possível, através dessa convivência que é muito difícil. Existem várias obras que nós lemos e lá está escrito o seguinte: nós precisamos agradecer as pessoas difíceis, porque aquelas que a gente tem facilidade no trato do dia a dia, nós aprendemos, mas não muito, mas aquelas que exigem de nós um esforço maior para não desviarmos, não sairmos do caminho cristão, é muito mais difícil. E Chico Xavier, ele dizia que a reencarnação só é válida se ela está atrelada aos ensinamentos cristãos. Se nós estivermos aqui e não estivermos atrelados a esses ensinamentos, não vai adiantar. Doutor Inácio também, do jeito dele conversar, dele se expressar, ele sempre passa o seguinte, que tem pessoas que vêm, entram no corpo, saem do corpo, entram no corpo, saem do corpo, e não fazem quase nada, não evoluem quase nada. Tem uma encarnação meio que estagnada. E nós sabemos que isso não é possível, que nós não devemos deixar que isso aconteça com essa nossa existência presente, com essa nossa reencarnação, porque com certeza a gente já esteve aqui várias vezes. Nós vamos estar aqui talvez outras tantas, embora o planeta esteja mudando para um planeta onde o bem, né, estará mais fortalecido, nós precisamos aprender bastante ainda. Já aprendemos muito, mas podemos aprender bastante, como um aluno que só muda de ano depois que aprende toda a matéria. Então, nós só poderemos desencarnar e reencarnar num planeta mais evoluído quando nós aprendermos tudo que nós precisamos. E esse planeta mais evoluído que eu me refiro será esse também, porque ele não está entrando para um planeta de regeneração. Estamos com provas, com expiação, mas nós estamos adentrando a um mundo de regeneração. O espaço que existe entre uma reencarnação e outra, esse espaço é muito importante. Vamos refletir por quê. Se nós reencarnássemos simultaneamente, desencarnei hoje, daqui uma semana estou reencarnada, nós viríamos reencarnar num lugar que teria os mesmos hábitos, os mesmos problemas, as mesmas características, as pessoas teriam as mesmas características, nada de diferente. Não ia exigir de nós um empenho maior em crescer, aprender e evoluir. Esse espaço de tempo que existe faz com que quando a gente retorne, a gente vai pegar um mundo diferente, a tecnologia. Olha como a tecnologia cresceu nesses 50 anos, 30 anos, 20 anos, 30 anos. Como cresceu. Se nós desencarnamos há uns 50, 100 anos atrás e voltamos agora, é tudo diferente, é tudo novo. Tem televisão, tem internet, tem
Facebook, tem coisas que a gente nem sabe lidar ainda. E isso faz com que nos exija um esforço maior para a gente continuar crescendo intelectualmente, moralmente. As pessoas também mudam. Quantos hábitos nossos avós tinham, quantas coisas que eram certas e erradas, e hoje em dia a gente tem uma visão diferente de algumas coisas. A gente tem elementos para raciocinar, para avaliar as coisas de uma maneira mais produtiva. Então, esse espaço que nós ficamos na erraticidade, que é esse período que nós ficamos esperando para reencarnarmos novamente, e olha que a fila é grande, dizem que a fila é grande e é grande mesmo, nós ficamos lá um tempão pedindo, querendo, necessitando reencarnar, porque nós sabemos dessa importância. É muito importante. E todos esses elementos que nós encontramos quando voltamos num planeta onde já existe uma evolução maior, algumas ferramentas, algumas situações melhores, isso vai produzir de uma maneira muito positiva nas nossas vidas, em todas as nossas, na vida de todos nós. Então, é importantíssimo. A reencarnação realmente passa longe de ser um castigo, uma punição, passa muito longe, é uma oportunidade. Se não fosse a fila na espiritualidade dos espíritos aguardando, não seria tão grande assim, né? E a gente chegou, nós chegamos. Não estamos aqui, é sinal que nosso lugar na fila chegou e a gente veio e nós estamos aqui. Será que nós estamos dando valor a isso? Será que a gente está compreendendo a importância disso? Precisamos refletir bastante sobre isso. Se não houvesse a reencarnação, vamos analisar. Bom, tá bom, a gente vem, aprende, tá bom. E se não houvesse? A gente ia aprender um monte de coisa, ia fazer um monte de coisa certa, um monte de coisa equivocada, e nós não teríamos a oportunidade nem de aumentar o nosso conhecimento, nem de usufruir tudo de bom que a gente conquistou, e nem de corrigir os equívocos que a gente cometeu. Então, mais um motivo de nós entendermos que Deus, por nos amar muito, por ser justo, por ser bom, nos deu essa oportunidade, deu a mim e deu a você que está aí desse lado. Nós somos importantes para Ele e Ele quer que a gente seja luz. Ele quer que a gente tenha uma perfeição relativa. Ele quer que a gente seja feliz. Ele não quer que a gente seja infeliz, Ele não nos castiga. E sim nos dá a oportunidade. Hoje nós estamos numa condição muito melhor, todos nós, do que nós já estivemos. Com certeza absoluta, porque a tendência é que a gente sempre melhore. Embora alguns fiquem estagnados, nós estamos aqui para seguirmos, subirmos o nosso degrau evolutivo. Não para que nós fiquemos estagnados, parados, sem fazermos nada. Nem que a gente tente, a gente não consegue muito ficar estagnado, porque como a gente vive em sociedade, a sociedade nos empurra, as situações nos empurram. Não é verdade isso? Nós precisamos, para ter uma reencarnação bem proveitosa, nós precisamos ter o autoconhecimento. Agostinho sempre recomendava que é fazer aquele mergulho, verificar o que a gente pode fazer de melhor, o que a gente deixou de fazer, o que a gente pode construir amanhã de mais perfeito, aonde nós precisamos dar uma limpada, uma corrigida, e nada melhor do que nós fazermos esse mergulho para que nós nos conheçamos e possamos mudar. Não precisamos que ninguém aponte o dedo a nós. Você é isso, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo. Não. Nós podemos fazer esse autoconhecimento, esse mergulho, diariamente, sem vergonha, sem medo, sermos transparentes para nós mesmos. Outra coisa que é importante, administrar e desempenhar funções. Nós não conseguimos, embora tenhamos o livre-arbítrio para fazermos as nossas escolhas, nós não temos condições de controlar tudo.
Quem tenta controlar tudo vai se estressar e não vai conseguir. A gente consegue administrar as coisas. Então, um problema a gente vai administrando, vai tentando contornar, vai tentando resolver. Um relacionamento difícil, a gente vai administrando, a gente não vai mudar ninguém. Se nós temos dificuldade em mudar a nós mesmos, o que dirá aos outros? Então, nós vamos administrando situações aqui, acontecimentos ali. Então, nós precisamos administrar e não controlar. Já é um sofrimento a menos. Precisamos desempenhar funções. O que é isso? Nós desempenhamos funções quando estamos reencarnados. Nós somos mães, pais, filhos, irmãos, sobrinhos, tios, patrões, empregados, outras profissões. Nós estamos desempenhando funções, tanto no âmbito familiar como no profissional, até no âmbito espiritual. Nós estamos desempenhando funções de um espírito resignado, compreensivo, caridoso ou revoltado, o raivoso. Quais as funções que nós desempenhamos? O que as pessoas pensam de nós? O que nós estamos passando para as pessoas? Como que elas encaram as nossas funções? Como que as pessoas nos rotulam? Como que elas nos reconhecem? Como que nós estamos conquistando isso? Como que nós estamos representando esses valores? Será que nós estamos no caminho correto? Será que nós podemos nos modificar um pouquinho? Sempre podemos. Nós temos uma oportunidade, estamos tendo agora, nos ligarmos ao plano espiritual maior. Quando as coisas estão difíceis, nós temos o recurso de nos ligarmos aos nossos irmãos, nossos mentores, nossos protetores, nossos familiares espirituais, até amigos encarnados podem nos auxiliar para que a gente se sinta fortalecido e possa caminhar em busca da evolução. Nós podemos. Nós nunca estamos sozinhos. A espiritualidade está sempre ao nosso redor. E o nosso livre-arbítrio vai fazer com que a gente atraia amigos que nos abraçam, nos aconchegam, nos fortalecem. Ou aqueles que não nos trazem uma energia muito boa. É o nosso livre-arbítrio. É o nosso comportamento, nosso padrão de pensamento, nosso padrão de sentimentos, as palavras que a gente diz, os sentimentos que a gente tem. Nós atraímos irmãos afins que podem nos auxiliar nessa trajetória, nessa nossa. Um pouquinho disso, que a nossa responsabilidade é grande nisso. E é muito bom quando a gente se sente amparado. A gente percebe quando a gente está amparado. Basta que a gente não fique refratário a essas energias, que a gente sempre possa atraí-las. E tudo isso, o momento é agora. Não é ontem, é hoje, construir hoje. A Gênese diz que são chegados os tempos, onde nós podemos fazer muito para a humanidade, para nós, mas para a humanidade, que é chegado o tempo dessa renovação, dessa transformação do nosso eu espiritual, para que o planeta receba também o reflexo dessa transformação. Ai, mas os tempos são difíceis, vai estar muito complicado, tá? Mas se não fosse toda essa complicação, toda essa dificuldade, nós estaríamos acomodados, nós estaríamos refletindo o que está acontecendo, o que Deus está esperando de mim, o que Deus está esperando de nós, quando coletividade, quando família universal. É bom que a gente comece a refletir. Deus nos passa ensinamentos, Ele passa questões para nós refletirmos. Nós estamos refletindo? O que Ele quer que a gente faça? O que eu posso fazer? O que eu posso fazer
que vai ajudar alguém, que vai dar o exemplo, que vai carregar outras pessoas para o caminho do bem, da alegria, do amor, da paz, da luz. Falamos tanto em pandemia, é um dos problemas maiores que nos assolam, consequentemente, muitos irmãos partindo para a espiritualidade. Mas pensemos assim, nada acontece sem a permissão de Deus. Os que estão retornando à pátria espiritual, talvez serão preparados para voltarem aqui numa situação melhor, auxiliando muito para que o nosso planeta cresça. Outros estão aqui, talvez precisem ficar aqui, porque também terão uma tarefa. Mas tudo está subordinado às leis de Deus, nada é acaso. Precisamos nos ligar. Lembra no começo que eu falei que a espiritualidade nos conforta? E é esse conforto que a gente tem que ter. Acreditar que Deus está no comando. Lágrimas nós de vez em quando vamos derramar, dias difíceis também. Mas quando nós temos a certeza de que nós não estamos sós, que Deus nos ampara e nos protege, a gente consegue reerguer em frente. A gente consegue construir um caminho e ter a certeza que lá na frente haverá luz. Algumas lições da pandemia dizem para nós lavarmos as mãos. Lavar as mãos. A gente precisa lavar os nossos corações das impurezas também. Fazer aquele mergulho e tirando, lavando o nosso coração e tirando o que não é legal. Desinfetar com álcool. Nós precisamos desinfetar os nossos pensamentos negativos, os pensamentos que nos provocam dor, doenças. Vamos limpar com álcool, o álcool desinfeta, vamos deixar o nosso pensamento limpinho, brilhando. A gente consegue fazer isso dia após dia, é um trabalho, é uma construção diária, mas a gente pode. Usar máscaras. Nós precisamos usar máscaras, sim, contra as atitudes que ferem a nós e ao próximo. Quando nós formos fazer alguma coisa, vamos colocar uma máscara e impedir que aquilo aconteça, ou impedir que aquilo adentre em nós e nos contamine. Não vamos permitir que negatividade de fora adentre em nós. Vamos usar uma máscara que nos protege. Consequentemente, a gente vai estar protegendo o próximo também para não receber essas cargas virais de pensamentos, sentimentos e atitudes negativas. Distanciamento social. Nós precisamos manter o distanciamento social, principalmente de tudo que nos desvia dos caminhos cristãos. Nós temos que nos distanciar de tudo que nos desvia dos ensinamentos cristãos. Raiva, cólera, ódio, revolta, duelos, inveja, orgulho, egoísmo. Nós precisamos distanciar disso, mas aproximar de nós a compreensão, o amor, a tolerância, a paz, a fraternidade, a união, o amor incondicional. Nós podemos tomar a vacina. Mais uma vez, para nos fortalecer, nós precisamos tomar a vacina contra tudo que possa nos prejudicar e impedir a nossa evolução. Vamos nos vacinar contra maus exemplos, vamos nos vacinar contra situações que nos prejudicam, que impedem que a gente tenha um coração sereno. Vamos usar a vacina para que a gente não se deixe levar por energia que às vezes irmãozinhos que ainda se comprazem com algumas situações tristes vêm até nós
Não vamos permitir, se nós estivermos vacinados com a vacina do amor, nada vai nos afetar, nada vai nos atrapalhar. Tem o lockdown também, né? O lockdown, eu suponho que seria ficarmos dentro de casa, dentro da nossa casa, olhando lá dentro. Mais uma vez eu reforço a necessidade do nosso autorreconhecimento. Vamos fazer um lockdown, vamos adentrar dentro de nós e aproveitar para limpar as gavetas, limpar os armários, colocar perfume em tudo, tirar poeira, tirar traças, tirar tudo de dentro de nós. Deixarmos a nossa casa interior cheirosa, com ambiente gostoso de se respirar, com ambiente gostoso de ficar. São analogias, mas que nos fazem pensar bastante. E tudo isso que nós fizermos, voltamos ao capítulo lá que nos ensinava que nós não poderemos ver o reino de Deus se não nascermos de novo. Nascer de novo é isso. É a cada dia nos aproximarmos mais um pouquinho do nosso Criador e nos afastarmos um pocão dos caminhos que não são cristãos. Nascer de novo também, além da reencarnação, é a cada dia renascermos melhores, renascermos com sentimentos, pensamentos e atitudes elevadas. Todos nós estamos crescendo. Esta reencarnação vai nos dar condições de subirmos alguns degraus na nossa escada evolutiva, mas nós podemos subir sempre e sempre. Não deixar de fazer isso nunca. Isso é nascer de novo a cada dia também. Eu quero encerrar essa live passando a vocês um ensinamento que Jesus sempre pregou, que o nosso Pai Criador também, é que nós todos somos iguais. Não existe cor, raça, condição social, não existe nada que separe, que diferencie uma pessoa da outra. Todos nós somos criados por Deus da mesma maneira, com muito amor e com uma gama de oportunidades de crescer. Talvez atualmente seja a lição maior que o nosso Criador quer passar para nós, que o nosso Mestre Jesus quer passar para nós. Somos todos iguais. Com certeza eles estão aguardando que nessa reencarnação a gente já aprenda isso, que a gente já aprenda a necessidade do amor universal. Não vamos deixar passar essa oportunidade de não só aprendermos, mas colocarmos em prática. Entender que somos todos irmãos e que o amor universal se faz necessário urgentemente para que realmente esse planeta seja melhor. Que Deus abençoe a sua atual reencarnação, que ilumine seus caminhos, que fortaleça a vocês e a mim, a nós, que Ele esteja sempre presente em cada atitude da nossa vida, do nosso caminhar. Se estamos aqui nesse momento, é porque nós podemos, Ele acredita em nós. Então que possamos, com o auxílio da espiritualidade de luz, termos uma reencarnação muito importante no quesito aprendizado, no quesito exemplo, no quesito realização. Que o Pai Maior nos abençoe e se aproxime sempre do nosso, esteja sempre dentro do nosso coração. E assim, eu agradeço a essa oportunidade, peço à espiritualidade que visite a casa de cada um dos irmãos conectados neste momento, e aqueles que por algum motivo não puderam estar conectados, que sejam visitados pela espiritualidade maior e que ela possa, abraçando a cada um, deixar energias de paz, de fortalecimento, de saúde,
de equilíbrio. Revigore, Pai, na fé, o coração de cada um desses irmãos. Revigore, Pai, na fé, o coração daqueles que estão com dificuldades, que sofrem, Pai, por inúmeros motivos, aqueles que perderam os entes queridos. Abençoe aqueles que partiram para a pátria espiritual, independente do motivo. Mas faça, Pai, com que o nosso coração, independente de qualquer coisa, esteja sempre envolto de muita luz, de muita paz, de muita fé, de muita determinação no crescimento espiritual. E que essas energias elas possam se estender por todo o planeta, Pai. Que em cada cantinho desse planeta, as energias que tanto pedimos a nós atinjam também ao nosso próximo, aos nossos irmãos, e que todos possam se sentir abençoados e revigorados em Teu nome, Pai maior. Que Deus esteja conosco neste momento, nesta encarnação e em todos os momentos da nossa vida. Muita força, muita paz, muita luz. Boa noite a todos vocês e obrigado pela paciência de terem esperado que eu conseguisse me conectar.